Olá pessoal, no vídeo de hoje eu decidi desenhar a Wednesday porque eu vi recentemente a série da Netflix da família Addams e eu estava muito preocupada de a série ser um daqueles clichês amorosos ou tirar a essência da família Addams, mas como isso não aconteceu de todo e o único clichê amoroso que houve foi assim de forma muito Wednesday, digamos assim. Eu diria que gostei muito da série, então pensei, ok, vamos desenhar a personagem. O primeiro desafio que eu tive na minha própria mente foi: isto é um desenho da Wednesday, ou seja, a família Adams. Agora, será que eu agarro na personagem antiga, a que veio dos cartoons, faço um realismo, tento transformar isto em versão anime? E eu pensei assim: ok, vamos fazer a Wednesday atual e vamos fazer uma espécie de um semi-realismo, já que eu recentemente recebi uma crítica construtiva, claro, de que os meus desenhos eram um pouco infantis e que gostariam de ver desenhos, digamos que mais maduros, e eu com isso entendi que seria talvez mais perto do realismo, e como o realismo a sério não é a minha área, eu fui um pouco para o semi-realismo, que é o desenho pronto que estou aí a fazer, e a personagem em si não ficou idêntica à atriz que agora me esqueci do nome que fez do Wednesday, mas parece a Wednesday, ou seja, não parece a atriz em específico, mas remete às características da personagem. Tirando o detalhe daquela testa enorme, mas isso foi tapado com a franja nesta série da Netflix. Fiquei um bocado triste porque eu achava aquela testa enorme icónica, mas depois vi uma justificação para isso e seria que ao tapar a franja ela iria perder expressão e seria uma fase mais madura dela e eu, ok, vamos relevar esta franja aqui e vamos metê-la no nosso desenho e bora lá.
Então, e este foi o momento em que eu comecei realmente a perder-me no desenho. Porque eu comecei a olhar para o desenho e comecei a pensar: ok, isto não está a ficar bom, nem sequer parece a personagem, os olhos parecem um pouco de anime e não condiz com o resto do formato. Depois comecei a ter problemas porque eu não sei desenhar lábios. Eu vi alguns vídeos de como desenhar lábios e, por incrível que pareça, não ajudou porque os vídeos dão formas básicas e não ensinam a pôr a luz nos sítios certos e a fazer sombras, ou seja, ou eu fazia exatamente os lábios que estavam nos vídeos, ou eu ficava perdida. E como a personagem não tinha nenhum daqueles lábios que eu encontrei nos vídeos, eu basicamente tentei basear-me um pouco nas coisas que eu vi e ao meter no desenho realmente não fez muito sentido, como podemos ver agora, tipo, está tudo a destoar umas coisas das outras, os olhos estão tipo muito fininhos, eu não consigo explicar o que é que eu estou a querer dizer, mas tem muita vida para uma personagem tão morta. E acho que é isso que eu quis dizer. E o cabelo dela estava extremamente claro, então eu agarrei no lápis 6B e comecei a tentar transformá-lo um bocadinho mais escuro. Depois eu comecei a ver que na câmera as pestaninhas pequenas que eu fiz nela também não davam para ver, estava tudo a correr mal e eu já não sabia mais o que fazer. Eu, nesta parte do desenho, dei uma pausa bem grande e pensei para mim, ok, eu não vou desistir deste desenho, vamos continuar, mesmo que fique feio, pelo menos vai estar acabado. Sentei-me à mesa e bora lá, round 2. E realmente a parte que mais me surpreendeu foi assim que eu decidi começar a escurecer o cabelo da personagem e a colocar algumas leves sombras e outras mais escuras ali, como dá para ver no pescoço dela, ali em junção ali ao maxilar, uma zona mais escura. Comecei a pintar e isto começou a ganhar um caminho que não fosse tão ingênuo, digamos assim, e começou realmente ali a remeter à personagem. Eu acho que ela ainda tem um ar demasiado vivo e realmente esse foi o problema, porque geralmente as personagens que eu desenho são cheias de vida e eu uso os olhos muito para captar isso. E acho que se eu tivesse pensado melhor como fazer os olhos, eu teria evitado esta vivência no olhar dela. Mas como já estava feito, eu não queria apagar, então eu ainda vou voltar ali aos olhos um pouco mais à frente para fazer uma pequena sombra, para tentar realmente escurecê-lo mais. Mas eu realmente fiquei muito feliz quando eu voltei ao desenho e vi finalmente isto a ganhar alguma forma que não fosse viva e que parecesse realmente um semi-realismo ou qualquer coisa por aí. Outra coisa que eu também reparei é que enquanto eu desenhava a personagem atual, feita pela Jenna, ok, já lembrei do nome, eu continuava a ter aquela Wednesday pequenina do filme e dos cartoons, então acho que talvez esta carinha de bebê tenha vindo daí, eu ter essa imagem tão presente na minha mente, porque desde pequena que realmente eu vejo a família Adams, havia, eu não lembro se passava na SIC, se era na TVI ou até mesmo no Panda, eu acho que no Panda não era, mas lembro-me de haver uns desenhos animados e eu simplesmente adorar e tipo quando eles estalavam os dedos eu estalava também, era tipo o auge de tudo. Então eu acho que talvez essa memória afetiva que eu tinha da personagem tenha afetado um pouco o resultado final do desenho e puxado a talvez para uma versão mais infantil, porque a personagem atualmente já não é tão criança como era nos outros filmes. E já estamos mesmo na fase final do desenho, e eu sei que eu já disse isto, mas aquele degradê de cores, ele entre o pescoço e o maxilar, em que está escuro, depois passa para um tom mais claro e depois vai clareando, eu fiquei realmente muito feliz de ter conseguido fazer isso, porque, como já disse, está completamente fora da minha área de conforto. Se vocês forem ver outros vídeos que eu fiz, isto é completamente diferente. Se quiserem ir ao meu TikTok, também não vai ter nada deste género. Isto é realmente um estilo que eu pensei, ok, vá, vamos fazer. E eu fiquei muito feliz com esse degradê de sombras. E a personagem ficou fofa, ok, eu achei a personagem fofa. Eu sei que não era suposto a Wednesday ser fofa, mas ela acabou por ficar a coisa mais fofinha do mundo. Eu não sei o que dizer sobre isto. Eu gostei, mas não remete àquela mortalidade, eu acho que isto não é uma palavra, mas aquele aspecto macabro, eu não consegui ver isso neste desenho. Eu achei simplesmente a coisa mais fofinha deste mundo
E eu depois lá mais para a frente vou tentar fazer alguma coisa com o fundo para tentar transformar isto numa coisa mais macabra, mas eu achei que ficou mesmo o meu bebezinho, está mesmo cute este desenho. E não era o objetivo, mas pronto, do que o desenho acaba por ficar um bocado mais para o lado fofo e diria que é um bocado inevitável, talvez seja um pouco o meu estilo de desenho, I don't know. E a este ponto o desenho está praticamente acabado. Eu só fui escurecendo ali um pouco o cabelo e algumas zonas que eu achei que deveria. Só ali mesmo para dar tipo mais um 3D ao cabelo que eu achei que estava muito colado à folha, digamos assim. Não estava a sobressair como estava a sobressair o pescoço. Eu estou sempre a falar do pescoço, mas é porque realmente eu adorei aquele tonzinho de cores. Depois eu agarrei literalmente em carvão. Isto é carvão vegetal numa barra e comecei a esfregar no fundo da folha para não deixar a personagem ali a flutuar e dar-lhe uma espécie de um volume. E o desenho basicamente ficou assim. Eu sei que não ficou idêntico ao que deveria ser, parecer exatamente a Jenna, mas parece a Wednesday e é o que importa. Portanto, espero que vocês também tenham gostado. Um beijinho e tchau, tchau.